Fabiano Góes, psicanalista, ao lado de Evelyn Algeia. Gente, nós estamos aqui. Na verdade, nós estamos aqui fazendo duas coisas. A primeira é estamos aqui sobrevivendo à falta de sono, sim, né? Porque já estamos há mais de 24 horas sem dormir. E estamos aqui tentando pela terceira vez fazer esse vídeo, porque nós caímos numa crise de riso e a coisa não flui. Mas essas meninas aqui, elas inventaram, tiveram a ideia baseadas em uma live minha, porque elas são membros do meu grupo mais seleto, que é o DUP. E aí surgiu nelas a ideia de fazer um bootcamp. Primeiro na Evelyn, depois na Algeia. Como foi que surgiu isso em ti, Evelyn? então a gente começou a querer botar em prática, né, tudo que o Fabiano aqui fala, e foi a partir daí. Foi começando a ter um grupo, depois um desafio e outro, e a coisa foi fluindo. Que maravilha. Ela conseguiu um pouco mais objetivo agora, né? Porque a Evelyn estava filosofando, vinha uma parada meio esotérica. Agora ela, né, fechou. E em ti, Algeia, como é que foi? Bom, eu acho que a questão principal foi colocar em prática tudo aquilo que você nos ensina, né? Porque você sempre fala que 1 grama de ação vale muito mais que 1 tonelada de conhecimento. Então, baseado nesse lema, que a gente decidiu colocar mesmo em prática tudo aquilo que representa desafios para a gente. Sim. Então, é se lançar mesmo, a ideia é essa, a gente se lançar e se autodesafiar para poder atingir os nossos objetivos e melhorar as nossas habilidades, as nossas performances. Sim. E com isso atingir o poder supremo. Que Ganhar. maravilha. Isso. Ganhar confiança, né, segurança. Pronto, aí nós vamos dizer o passo a passo. Eu vou começar. É o seguinte, um problema que eu tenho visto no terreno do desenvolvimento pessoal é aquilo que eu vou chamar de o problema dos teóricos. A pessoa começa a teorizar, aprender, estudar, tem um caderno. Tu mesmo citaste a história do caderno, né? Sim. O caderno... A gente fica anotando, depois até volta para ler, mas e aí, a gente está fazendo aquilo na vida real? Aprende, mas não encarna, né? Tem conhecimento, mas não tem consciência, porque consciência precisa da ação, né? Se não for, é mero conhecimento, é meramente cognitivo, não traz mudanças. O bootcamp é exatamente isso, né? É sair do pensamento para a ação. Agora, que tipo de ação, Evelyn? O que poderia ser? Assim, Então, essa é uma pergunta que a gente tem dificuldade até para falar, né? Porque o que representa um desafio para você hoje, se for pensar, né? De tudo que a gente tem aprendido, é na área financeira, é no relacionamento, é na autoimagem. O que vem a ser esse desafio? E daí a gente coloca isso, né? Se coloca no desafio. Como que eu vou esquematizar esse desafio para eu conseguir alcançar o objetivo que eu quero chegar? Porque tem que ter um começo, um meio e um fim. E depois disso vem mais outro desafio e a coisa vai acontecer realmente, que vai ficar palpável. Perfeitamente. Depois tu vais melhorar essa história. Ficou assim, o desafio, tem que ter o desafio, enfim. Vamos, né, esclarecer quais seriam os desafios possíveis. Sim. Porque nós queremos que as pessoas consigam fazer sozinhas e obter as mudanças que nós acreditamos que sejam possíveis. O que tu achas, Algeia, que seria um desafio legal assim para alguém, para um ponto de partida? Eu acho que a maior parte das pessoas sente uma necessidade de segurança, assim, de se sentir autoconfiante. Então, uma prática que é interessante seria treinar a abordagem de pessoas desconhecidas, por exemplo, porque você pode adquirir um traquejo social, você pode adquirir autoconfiança mesmo de você chegar em alguém, iniciar uma conversa, né? Então eu acho que esse desafio é bem interessante e ele consegue fazer com que você desenvolva um poder mesmo de autoconfiança, assim. Você vai se lançar, né? Você vai se desafiar ali. Você está abordando pessoas que você não conhece e muitas vezes você vai ver que isso é muito mais fácil do que você imagina. A gente cria muita dificuldade na nossa cabeça e quando você vai para a prática você vê que é muito mais simples. E com isso você vai ganhando autoconfiança. Eu quero ficar só neste desafio para falar sobre os efeitos que ele pode gerar. Vamos detalhar a coisa, tá? Tu vais abordar a pessoa para quê?
Exatamente. Tu queres flertar com ela, tu queres namorar com ela, tu queres ser amigo dela. Qual o propósito de quem aborda? Olha, depende do objetivo da pessoa que vai abordar. Ela tanto pode querer flertar, quanto pode querer, né, só uma amizade, apenas desenvolver a habilidade de conversar, de iniciar uma conversa, pessoas muito tímidas, por exemplo, né, que querem desenvolver esse traquejo. Então isso vai depender da necessidade de cada um. Mas de qualquer forma, qualquer que seja o objetivo que ela tenha, né, ela sempre vai ter um ganho com isso. Né? Ela sempre vai estar desenvolvendo alguma habilidade, alguma característica ali com essa prática. Né? E sempre isso vai estar contribuindo para a autoconfiança. Sim. E isso vai se refletir em outras áreas da vida dela, com certeza. Então, ela vai obter ganhos, qualquer que seja o objetivo que ela queira atingir. Perfeito. Então, nós já sabemos que a pessoa não precisa necessariamente abordar para gerar um flerte, um namoro. Ela só tem que enfrentar a tensão de se aproximar de alguém. Exatamente. Quebrar essa barreira. Certo. Evelyn, quais seriam os locais legais, interessantes e aceitáveis para que isso aconteça? Então, pode ser, por exemplo, no shopping, no supermercado, na rua mesmo, até na igreja, se vocês se sentirem à vontade, qualquer lugar pode ser o lugar de abordar. Uma coisa que eu acho interessante é em relação à rejeição. A gente está sujeito a isso, então a gente está treinando isso também, porque faz parte desse jogo. Sim, não, fui, é o primeiro passo. Agora, como eu lido com isso, como que eu recebo aquele não, como que eu recebo o sim e como que vai ficando natural tudo isso. Aí tem uma série de crenças que são impeditivas que nós enfrentamos com essa simples atitude, né? A primeira é de que eu não posso falar com estranhos. Se eu falar com estranhos, tem que ter um sentido. Aí isso me limita bastante. Cada vez que eu não tiver esse propósito, esse sentido, essa razão, eu não vou falar. A segunda é que há espaços onde aquilo seja aceitável, né? Bom, se for numa balada, se for num barzinho, né? Aí nós podemos, né? Se for em outros locais, aí o estatuto muda, aí nós não podemos. O que acontece, pelo visto, é que as pessoas acabam internalizando uma série de limitações e a vida fica difícil. Tô entendendo corretamente? Isso mesmo. Tem um peso das limitações, está tudo muito, né, complicado, e a consequência é que ela, por conta disso tudo, perde traquejo social. Sim, eu estou me filtrando a não fazer uma abordagem ali no supermercado, por exemplo, porque não é conveniente, não é usual, então eu não faço, né? Eu fico sem esse traquejo, sem essa conversa que poderia ter. Fico inseguro. Exato. E eu acho que essa mentalidade, ela vai se transferindo para outras áreas da vida da pessoa, né? Daqui a pouco é um projeto que ela não leva para frente porque ela acha que em determinado momento não é aquele, é alguma coisa que ela quer fazer, sei lá, um investimento, ela nunca vai achar que aquele momento é adequado e assim ela vai se limitando. Fica uma escassez. Está tudo relacionado, né? Exatamente. Ela começa a se fechar cada vez mais. E à medida que você vai fazendo o caminho contrário, o seu mundo vai se abrindo. Você vai rompendo essas barreiras e você vai adquirindo uma mentalidade de que tudo é possível. Sim, eu posso fazer isso nesse momento, eu quero fazer isso naquele momento, então eu vou ser ousado, eu vou fazer. Eu posso fazer. E nesse processo aparecem as crenças negativas e que sabotam, não é? Sim. Nós até vimos assim, alguns exemplos. Se alguém disse assim, se uma mulher fala com um cara, o cara vai entender que se falou com ele, se abordou, se chegou junto é porque quer alguma coisa, aquela investida foi sexual, quer transar, quer dar pra ele, né? Não parece? Né? Aí a pessoa nota que ela está repleta de crenças que são crenças impeditivas. Isso. Então não é uma insegurança à toa, não é? Que tipo de crenças vão aparecendo aí que nós podemos assim ajudar as pessoas a desmontar? Bom, essa de que as mulheres estão sempre querendo, se fazem uma abordagem, o homem já vai pensar que ela quer investir sexualmente, né? Alguma coisa assim. A crença de que a mulher não tem poder, né? De que ela é mais fraca, por exemplo, isso está relacionado também. Que a iniciativa deve ser do homem, nunca da mulher, né? De que você não pode, por exemplo, ter iniciativa de fazer o que você deseja mesmo. A sua ação não pode ser livre.
Sim. Né? A gente tem essa crença de que você tem que agir segundo o script, né? E na verdade não temos. A nossa ação ela pode ser livre, né? De barreiras. E eu acho que essa prática ela serve para isso, assim, libertar a nossa mente de quaisquer crenças que nos limite. Claro que existe, né, o limite social, mas Sim. que nos permita alçar voos maiores na vida. Né? Engraçado, né? Se um homem chega junto, é um cara de atitude. Se a mulher chega, ela é oferecida. Exatamente. Tem algo mais machista do que isso. E aí ela deixa de fazer isso na vida social, ela deixa de fazer isso no trabalho, ela deixa de fazer isso em outras áreas, né? Quantas E começa a se limitar. né? Exatamente. Aí depois a pessoa não percebe por que ela não é mais atraente. Isso. Mas por que eu não sou atraente? Né? Porque eu acredito, no final das contas, que ser atraente é o equivalente a ser putinha, a ser submissa. Eu tenho crenças ruins pra caramba. Eu não entendo mais a diferença entre ter atitude e rastejar. Se eu estou apaixonada, desesperada, eu faço uma porrada de coisas e aquilo é rastejamento. Agora, se eu não estou apaixonada, não tomo atitude alguma, eu não faço nada, não sou capaz de conversar com a pessoa, né? Fica uma confusão mental tão gigantesca que isso interfere na nossa energia. Sim. Né? A pessoa vai ficando apática, não tem tantos amigos como poderia ter, né? E No trabalho também. aquela sensação de que ela vale menos. Né? Sim. Isso é Sempre. que é a desgraça maior. Chegou nesse ponto aí de que teu valor é pequeno, a derrota se estabeleceu. Sim. A pessoa vai ter que usar os recursos, as compensações, fazer alguma coisa, prestar um favor, né? Saber como é que ela vai transar mais gostoso, não para ela, mas fornecer prazer para o outro, para que o outro ele perceba de alguma maneira. Enfim, isso é o segredo da escravidão. Exatamente. Se eu valho menos, eu estou assim, operando na zona da escravidão. Tudo que eu fizer vai ser, de alguma maneira, do ponto de vista do escravo. Isso. Escravo... E se eu valho menos, eu não posso, né? Eu não posso entrar em determinado lugar, eu não posso trabalhar em determinado lugar, eu não posso existir em determinado meio, né? Então, a minha vida está limitada ali por baixo, sempre. Eu não consigo competir, né? Como que eu vou competir se eu não tenho valor? Sabe o que eu prevejo, assim? Vou fazer uma profecia que as pessoas não vão entender profundamente do que nós estamos falando. Eu acho que nós vamos ter que voltar outras vezes para insistir neste assunto, para falar que mulher também tem que ter atitude. Aqui não é um homem falando para mulheres que mulheres têm que ter atitude, são mulheres que bonitas, vocês são lindas, né? E que entendem a importância de incorporar isto, que entendem que isso se conecta com o lado feminino, que entendem que isso é poder, não é rastejamento, que entendem uma série de coisas, que entendem que essa dimensão atrai outras coisas. Sim. Evelyn falou até de dinheiro, sim, ou não falou? Claro, falou, né? Trabalho. Que esta zona energética, ela envolve tudo isso, né? O seu networking também, como que você vai conhecer pessoas do seu trabalho, você vai sair em qualquer lugar que você pode conhecer essas pessoas aí, interagir melhor. Às vezes a gente fica até fechadas entre as mulheres mesmo, nos grupos que estão de trabalho e não interage por causa de um feminismo, de um machismo ou de outro ismo aí qualquer. Que tenha. E fica nessas barreiras que não nos levam a nada, né? Preconceitos e submissões aí que não vão à abundância. Vamos ter que falar dessa abundância outras vezes. Porque a pessoa interpreta pelo filtro da escassez. Sim. Né? Abundância parece escassez. E de fato, se não tiver a configuração mental certa, a pessoa vai operar. O que era para ser abundante vira realmente escassez. Né? Falamos de atitude. O que é atitude? Quando a pessoa age pela vontade, é atitude. Quando a pessoa age pelo desespero, pela necessidade, é escassez. Às vezes é a mesma ação, só que por conta do contexto, ela foi completamente desconfigurada. Sim. Então, vocês já estão convidadas. Eu preciso que vocês outras vezes voltem para que nós falemos mais sobre isto, porque esse é o ponto crucial assim, da transformação.
eu vou fazer uma pequena síntese aqui. Não adianta estudar, né? Estudo é para preparação, a transformação vem com o ato, tá? Tem muitas coisas que nós acreditamos que são erradas e por conta disso nós não somos naturais. Quando nós começamos o simples ato de falar com um estranho, né, de sair da nossa zona de conforto, nós nos enfrentamos e por conta disso nós mudamos na prática, reconfiguramos a nossa mente pelo ato, pela atitude. Estou correto? Correto. Corretíssimo. Quando nós fazemos isso, nós vamos experimentar uma série de experiências mentais que estavam ali inativas, a tensão, a dificuldade, o quanto nós temos medo da crítica e da rejeição. Será que a pessoa vai falar comigo? Será que ela vai reagir? O que ela vai pensar? E o que pode acontecer se ela não falar? Ou não ia acontecer nada mesmo, né? Então, o que eu tenho a perder? Alguma coisa vai acontecer em ti, né? Sim, tudo está acontecendo aí dentro de ti. Você pode escolher o que pode acontecer em ti, né? Na sua vida. Não é assim, está acontecendo, tu estás filtrando, gerenciando e desenvolvendo. E desenvolvendo. Aí tu vais perceber o seguinte, que na maior parte das vezes, gente, nesse simples ato, tu vais perceber o quê? Que tu estás lidando contigo mesmo. Não tem o outro, né? Tu tens, na verdade, um medo desgraçado de rejeição, né? E tu lidas com esse medo de rejeição, criando uma zona de conforto, né? E dentro dessa zona de conforto, essa zona de conforto é uma zona de fraqueza. O que nós estamos propondo aqui é a zona de confronto, não confronto violento e nem obrigatoriamente um confronto com outra pessoa, mas um confronto com esse outro que és tu mesmo. Não é isso? Isso. É um autoconhecimento, né? Não é verdade? Porque a pessoa percebe a razão dos seus desesperos. Ela se percebe naquela situação, é aquela saída da zona de confronto, que ela é o confronto e o conforto, né? Essa dualidade. Aí, quando a pessoa se vê confortável no confronto, ela cresceu. Quando a pessoa sem confronto e no conforto, ela se vê de alguma forma confrontada. Não sei se eu estou dando uma de Evelyn agora, né? Você falando de negócio assim, né? Porque ela está mal. Sim. Né? Bom, vamos ter que falar mais sobre isso. Obrigado, meninas. Obrigada. Obrigada a você. Beijo para vocês que estão vendo. Beijo. Beijo. Até mais.